Olá pessoal, me chamo Maroni Beckman, sou seu professor de matemática e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo das funções, né? Lembrando que a gente já falou aqui em aulas passadas o conceito de função, né? O que é uma função, quais são os seus elementos, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho das características da função, tá? Quando uma função é crescente, quando uma função é decrescente, quando uma função ela é injetora, quando uma função é sobrejetora, quando a função é bijetora, e aí também quando uma função é par ou quando uma função é ímpar, né? Então essas aulas sobre função têm o objetivo de a gente conhecer um pouquinho desse conceito, né? Em outras aulas futuramente a gente vai estudar os tipos específicos de função. Tá? Então na aula de hoje a gente vai falar um pouco dessa classificação de função, ok? Bom, como eu falei no início, quando uma função é crescente, decrescente ou constante, né, o comportamento de uma função quando tem essas características, quando uma função ela é injetora, sobrejetora e bijetora, tá? Função par, função ímpar, certo? E fazer algumas questões, alguns exercícios a respeito desse assunto, ok? Bem lá. Ó, pessoal, função crescente, decrescente e constante. Primeira definição de função crescente, né? As definições de matemática, elas costumam ter uma linguagem muito técnica, né? Mas a gente explica para vocês direitinho o que quer dizer uma definição dessa natureza aqui. Ó, uma função crescente, uma função f de a em b, é dita crescente se para cada x1, x2 pertencente ao conjunto A, com esse x2 maior do que x1, o f de x2 é maior do que o f de x1. Ah, pessoal, ficou confuso, a definição está muito complicada, está uma linguagem muito técnica de fato. Mas é bem simples, a gente vai colocar um exemplo para a gente poder ter esse conceito bem claro. Tá? Olha só, eu peguei uma função f de x igual a 5x mais 2. Perceba aqui no slide que eu peguei dois valores de x. Peguei o x10 e o x5. A gente sabe que o 10 é maior do que o 5. O que eu fiz aqui? Eu calculei a imagem do 5. O que é a imagem do 5? É saber qual o valor de y quando o x for igual a 5. Foi isso que eu fiz aqui. Ó. Fui na função, vocês sabem fazer isso, né? Substituímos o x pelo 5. Encontramos 27. Quer dizer que o 5 está associado a 27. Quando o x for 5, o y é 27. Fizemos agora a mesma coisa para o x10. Peguei um outro valor de x10 e fui buscar aqui a imagem do 10, o valor de y associado a ele. Fui na função e substituí o x por 10. Eu encontrei 52. Ora, perceba uma coisa, que o 10 é maior do que o 5 e a imagem do 10, que é o 52, é maior do que a imagem do 5, que é 27. Tá? Se isso acontecer, a função ela é dita crescente. Mais fácil ainda para a gente saber, gente, a função é crescente se você aumentar o valor de x e o valor de y aumentar também. Tá? Se isso acontecer, se aumentar o valor de x, a sua imagem aumenta também, aí você está diante de uma função crescente. Ok? Olha só, o gráfico de uma função crescente, se eu for representar graficamente uma função crescente, eu vou ter um gráfico, né, uma figura ascendente. Ó. Perceba, tanto no gráfico 1 como no 2, você vê que a reta, nesse caso aqui, está subindo, os valores de y estão aumentando a partir do momento que tu aumenta x. A mesma coisa esse gráfico aqui. Tá? Então, o gráfico de uma função crescente é um gráfico ascendente. Ele vai subindo os valores de y. Ok? Então, função crescente, ao aumentar o x, o y aumenta também. Beleza? Bom, e a decrescente, professor? Ó, numa função decrescente, ela tem um comportamento contrário. Então, uma função f de a em b é dita decrescente. Se você for buscar um x2 maior do que o x1 e a imagem do x2 for menor do que a imagem do x1. Ou seja, tu aumenta o valor de x e a imagem diminui. Tá? Perceba que eu peguei uma outra função e fiz a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Ó. Peguei o x2 10 e o x1 5. Ao calcular a imagem do x1, eu encontrei menos 23. Ao calcular a imagem do 10, lembrando que o 10 é maior do que 5, eu encontrei menos 48.
Perceba que o 10 é maior do que 5, mas a imagem do 10, que é menos 48, é menor que a imagem do 5, que é menos 23. Ou seja, eu aumentei os valores de x e as imagens diminuíram. Tá? Essa é uma característica de uma função decrescente. Aconteceu o contrário do que aconteceu com a função crescente. Okay? Aumenta o valor de x, o y diminui. Em relação ao gráfico, né, você tem aqui no gráfico de uma função decrescente, se a gente for construir o gráfico, você vai ver uma curva descendente, ó, descendo, o valor de y está descendo a partir do momento que tu aumenta o x. Tá? Então, no gráfico aqui, primeiro como no segundo, acontece essa reta ou essa curva descendente. Essa é a característica de uma função decrescente. Ok? Bom, pessoal, o outro comportamento que uma função pode ser, é que ela pode ser uma função constante. Uma função constante, ela não tem variação. Dependente do valor de x, se você pegar um x1 e um x2 com o x2 diferente de um x1, a imagem do x2 vai ser igual à imagem do x1. Ou seja, para valores diferentes, eles têm a mesma imagem. Ou seja, não cresce e não diminui, permanece constante. Tá? Então, essa é a característica de uma função constante. Você pode aumentar ou diminuir o x, mas suas imagens permanecem as mesmas. Um exemplo lá da física de uma função constante é o movimento uniforme. O movimento uniforme ele permanece com a mesma velocidade em qualquer tempo. Então, a função, o movimento uniforme é um exemplo de uma função constante. A sua velocidade em função do tempo. Aí o gráfico. Olha, o gráfico é uma reta paralela ao eixo x. Ó. Não sobe, não desce, ela permanece constante. Todo mundo está associado à mesma imagem. Okay? Então, essa é a característica de uma função crescente, decrescente e constante. Crescente, só lembrando, aumentar o x e a imagem aumentar é crescente. Se tu aumentar o x e a imagem diminuir, é decrescente. Agora, se você variar o x e o y não variar, permanecer o mesmo, aí a função é dita constante. Beleza? Bom, segunda classificação. Aí eu botei só um exercíciozinho para a gente poder identificar. Ó. Identifique no gráfico os trechos em que a função é crescente, decrescente ou constante. Ó. Então você percebe que desse gráfico, então, o gráfico está ascendente, ora está constante, ora está ascendente. Então você tem vários trechos onde é crescente, decrescente ou constante. Vamos ver aí onde em cada trecho acontecem essas variações. Ó, perceba aqui, ó, nesse trecho a função é crescente, ó, nesse outro trecho ela é constante, aí ela volta a ser crescente, depois volta a ser decrescente. Então, olhando o gráfico, você consegue observar o comportamento do y em relação ao x e você consegue classificar como crescente, decrescente ou constante. Beleza? Bom, turminha, agora a gente vai ver uma outra classificação de função, que é a função ser injetora, sobrejetora ou bijetora. Tá? De novo, eu tenho uma definiçãozinha aqui para dar para vocês, e aí a gente explica através do exemplo que fica mais claro de ser entendido, né? Mas vamos se acostumar com a linguagem matemática. Ó, uma função f de a e b é dita injetora se para cada x1 e x2 pertencente a A, com x2 diferente de x1, a imagem de x2 também for diferente da imagem de x1. Ou seja, pessoal, para que a função seja injetora, todos os valores aqui de x devem ter imagens diferentes. Perceba que nessa função eu não tenho dois valores associados à mesma imagem. Certo? Lembrando do conceito de função, que isso não é um empecilho para que isso seja função. Eu posso ter dois valores com a mesma imagem? Posso, mas se isso acontecer, ela não é injetora. Tá? Então, para que uma função seja injetora, qual é o critério? O critério é que cada valor de x tem uma imagem diferente. É o que acontece nesse exemplo aqui. Cada valor de x tem uma imagem diferente. Ah, sobrou um aqui. Não importa. Para que seja injetora, o que tem que acontecer? Cada valor de x está associado a um valor diferente de y. Certo? Esse é o critério para que a função seja dita injetora. Beleza, turma? E sobrejetora? Quando uma função ela é sobrejetora? Olha só, uma função é dita sobrejetora se o contradomínio for igual ao conjunto imagem. Quando nós falamos de conceito de função, a gente falou que esse conjunto aqui é o domínio da função, esse aqui é o contradomínio.
E falamos de conjunto imagem. Falamos para vocês que conjunto imagem são os elementos de B que estão associados a A. E no momento eu falei até que pode ser que não tenha elementos aqui com imagem. Aí o que acontece? Quando todos os elementos do conjunto B forem imagens, coincide o contradomínio com o conjunto imagem. Mas isso não é obrigado a acontecer para ser função. É obrigado a acontecer para ser função sobrejetora. Ou seja, quando não sobrar nenhum elemento aqui, ó, não sobrou nenhum elemento aqui, então a função é sobrejetora, porque o contradomínio coincidiu com o conjunto imagem. Todos os elementos do contradomínio são imagens. Ah, professor, mas aqui tem 2 associados a 1. Não importa, isso aqui não pode ser uma função injetora. Ó. Olha o que não pode acontecer para ser injetora. 2 elementos com a mesma imagem. Mas esse não é o critério para ser sobrejetora. O critério é que não sobre nenhum elemento aqui. Certo? Aí a função é dita sobrejetora. São critérios diferentes. Bom, por último, uma função ela pode ser bijetora. Quando uma função ela é bijetora, para ser bijetora, ele tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ela tem que ser injetora e tem que ser sobrejetora. Tá? Então, o que tem que acontecer para que ela seja injetora e sobrejetora? Cada um com uma imagem diferente, sem sobrar nenhum elemento. Tá? Vamos supor que eu vou numa festa, tem 5 rapazes e tem 5 moças. E cada rapaz dança com uma moça diferente. Olha, uma situação de uma função bijetora. Tá? Porque ninguém dançou com 2 moças, não ficou nem moça sem dançar com alguém, ficou o par certinho. Tá, então você tem uma situação de uma função bijetora. Todo mundo com uma imagem diferente e você não sobra nenhum elemento no conjunto B. Tá? Então, nesse caso, aconteceu 2 coisas. A função é injetora, ela é sobrejetora. Portanto, ela é uma função bijetora. Ok? Olha aqui nesse exercíciozinho aqui, tá? Para a gente identificar nesses 4 pares aqui de funções, quais são injetora, sobrejetora e bijetora. Olha, essa letra A. Olha, injetora ela não é. Por que ela não é injetora? Porque eu tenho 2 elementos com a mesma imagem. Não pode para ser função injetora. Vamos analisar se ela é sobrejetora. Ah, é sim, porque todos os elementos aqui estão associados. Ó. Tá? Então, essa letra A é exemplo de uma função apenas sobrejetora. Okay? Não sobrou nenhum elemento no conjunto B. Certo? Letra B. Olha, letra B você percebe que está todo mundo com uma imagem diferente. É verdade. Todo mundo com uma imagem diferente. Só que perceba que sobrou um 0 aqui, ó, que não está associado a ninguém. Ora, se esse 0 não está associado a ninguém, então ela não pode ser sobrejetora. Porque para ser sobrejetora tem que acontecer isso aqui, ó. Não pode sobrar elementos no conjunto B. Certo? Então, nesse caso aqui, ele é apenas injetora. Por quê? Porque cada um tem uma imagem diferente. Tá? Ele é apenas injetora. Agora, se você observar o exemplo C, você percebe que todos os elementos têm imagens diferentes. Não tem ninguém aí com a mesma imagem. E não está sobrando também nenhum elemento em B. Tá? Então, nesse caso, essa função aqui é uma função bijetora, porque ele é as duas ao mesmo tempo. Certinho, pessoal? Bom, e na letra D, vamos analisar a letra D. Professor, injetora não é, porque o senhor falou que não pode 2 elementos com a mesma imagem para ser injetora. É verdade. E, professor, eu estou observando também que ela não é sobrejetora, porque está sobrando 3 bem aqui, o 3 não está associado a ninguém. Pessoal, ela não é nem injetora, nem sobrejetora, muito menos bijetora. Ela não tem a característica de nenhum. Ah, professor, isso pode? Pode. Ela não é injetora, não é sobrejetora e não é bijetora. Não é obrigada ela a ser alguma coisa. Tá? Então, ela não define em nenhum dos 2 exemplos. Aí, nosso gabaritozinho, sobrejetora, injetora, bijetora, não é definido em nenhuma das 3 formas nessa classificação. Certo, turminha? Beleza, e a nossa última classificação de função, conhecendo ainda um pouco da função, é a função par e a função ímpar.
quando uma função tem um comportamento de função par, quando a função tem comportamento de função ímpar. Olha só, uma função f de A e B é dita par se o f de A for igual ao f de menos A. Buguei, professor, não entendi. O que isso quer dizer? É bem simples. Uma função ela é dita par se você tiver imagens opostas, ou, aliás, valores de x opostos com a mesma imagem. Veja que eu peguei aqui uma função f de x igual a x ao quadrado menos 4 e fui calcular a imagem do 3 e a imagem do menos 3. Olha, a imagem do 3 deu 5. E a imagem do menos 3 também deu 5. Tá? Então, você tem valores opostos tendo a mesma imagem. Se isso acontecer numa função, a função é par. Certo? Valores opostos com a mesma imagem. A função é par. Certo? O gráfico de uma função par, ela é simétrica em relação ao eixo y. Você percebe que esses gráficos aqui, ó, eles estão a uma mesma distância em relação ao y. Isso é uma característica da função par. Toda função par acontece isso com seus gráficos. Existe uma simetria em relação a esse eixo y aí. Ok? E a função ímpar? A função ímpar acontece o contrário. Na função ímpar, quando você tem valores de x opostos com imagens opostas também. Ou seja, o f de menos a vai ser igual a menos o f de a. Perceba a situação aqui, ó. Eu tenho uma função f de x igual a x ao cubo. Tá? X ao cubo. Eu calculei o f de 3 e calculei o f de menos 3. Dois valores opostos. Perceba que o f de 3 deu 27. E o f de menos 3 deu menos 27. Então, nesse caso, você tem valores de x opostos com imagens também opostas. Tá? É o que deve acontecer se a função for ímpar. Tá? A função é ímpar quando dois valores opostos também tiverem imagens opostas. O que não acontece na função par. Certo? Bom, e a característica do gráfico de uma função ímpar. A construção geométrica sugere que o gráfico é simétrico em relação à origem. Você tem a origem, que é o ponto onde as retas se cruzam. Tá? E elas são simétricas em relação a essa origem aqui. Isso é uma característica do gráfico de uma função ímpar. Ele tem essa característica aí. Ok? Olha só, dois gráficos aqui. Identifique os gráficos abaixo, apresentam função par e qual apresenta a função ímpar. Esse gráfico 1 é uma função par, eu consigo identificar? Consigo, porque você percebe que ele é simétrico em relação a esse eixo y aqui, ó. Ele é uma função par, realmente, ó. Existe uma simetria. A distância dele em relação ao eixo y é a mesma. Então, esse aqui é o exemplo de uma função par. Já esse aqui parece ser uma função par. Existe uma simetria? Existe. Se eu passar um eixo, uma reta bem aqui no meio, vai existir uma simetria, mas não em relação a y. Ele não vai ser simétrico em relação a ímpar. Então, isso aqui não tem comportamento nem de par e nem de ímpar. Olha esses outros exemplos aqui, ó. Esse gráfico 3, ele é um exemplo de uma função par. Tá? Ele é simétrico em relação ao eixo y. Tá? O gráfico 4 é de uma função ímpar, porque você percebe uma simetria em relação à origem. Certo? E esse outro também é uma função ímpar. Existe também uma simetria em relação à origem. Ok? Então, essa é a característica de função par. Pessoal, então na aula de hoje, a gente viu classificação de função. Tá? A gente viu o comportamento, como uma função pode ser crescente, qual o critério para ela ser crescente, qual o critério para ela ser decrescente e qual o critério para que ela seja constante. Tá? Vimos também a função quando ela é injetora, quando ela é sobrejetora e quando é bijetora. O que tem que acontecer para que ela seja injetora, o que tem que acontecer para ela ser sobrejetora e o que tem que acontecer para ela ser bijetora. E por fim, vimos a classificação em relação à função ser par e a função ser
ímpar. Tá? Qual é o critério, o que tem que acontecer para que a função seja par, para que a função seja ímpar, e vimos também o comportamento dos gráficos. Dá para você olhar o gráfico e conseguir identificar se a função é par e se a função é ímpar. Ok? Então, galera, é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima. Já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.